que tem muita gente, a gente comentava aqui antes do programa começar, que faz tudo direitinho, come na quantidade certa, faz atividade física e não emagrece. Enquanto outros fazem direitinho dia sim, dia não e emagrecem mais porque seguem a risca ali direitinho a orientação médica. O que acontece com o metabolismo? É tão diferente assim? Oi, doutora Maite, com a gente, bem-vinda, viu? Obrigada, cara. Quer dizer, o metabolismo influencia bastante esse emagrecimento. E tem gente que tem um metabolismo lento mesmo, né? Tem os sortudos e os azarados. Quer saber se você faz parte da ala sortuda ou da ala azarados? Então hoje você vai saber tudo sobre metabolismo com a doutora Maite, que é endocrinologista. Você pode mandar suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br, e a gente volta em 2 minutos, que assim dá tempo de você mandar tudinho pra gente, a gente esclarece já. Até já. Sabe aquele aplicativo? Tem uma matéria hoje daquele aplicativo de dublagem. Eu queria fazer esses dias uma dublagem do Gordinho Gostoso e não me deixaram fazer. A gente faz, vai, cara. Tentei fazer até com o meu sobrinho Gustavinho, do Gordinho Gostoso, mas o Gustavinho vê a câmera, ele paralisa. Ele nem se mexe, o bichinho. Olha lá. E aquela tua sobrinha que dança? A Isabela. Ah, a Isabela eu podia ter feito. Não fiz com a Isabela. Ó, a música é essa, ó. Cadê a música? Põe aí, Pacheco. Sabe? Um pouquinho vazado, um pouquinho vazado. Tem uma... Ser fofinho, tudo bem. Agora, ser gordinho faz mal pra saúde, né? Só a palavra já agride, né? Você fala eu sou fofinho é uma coisa, gordinho é outra, né? Então, mas por que as pessoas têm esse problema com a palavra gordinho? Olha, eu já falei pra vários aqui, vamos fazer o vídeo gordinho gostoso, ninguém quis, só o Fefito que aceitou. Aquela magreza total. Também, né? Mas não tem gordinho que é bem-humorado? Tem, mas... gosta de ser gordinho. Eu falo, você tá acima do peso? Não, doutora, eu tô gordo mesmo. E eu gosto de ser gordo. Falei, quer tá dizer, bom. se a saúde tá controlada, tá legal, não tem problema? Se a saúde tá boa, é que geralmente a obesidade traz gordura de fígado e outros problemas. Mas tem muitos pacientes, Kátia, que tem colesterol bom, as vitaminas boas, não tem nada de gordura de fígado e tá um pouquinho acima do peso. Mas são pessoas que têm o quê? Mais massa muscular e não tanta gordura. Quer dizer, tem aquela gordurinha que a gente pega, mas por baixo tem uma quantidade grande de músculo, né? Então é diferente o gordinho que tem mais gordura e o gordinho que tem massa muscular. Às vezes a estrutura óssea, porque tem família, né, Kátia? Que as pessoas são maiores. Verdade. Principalmente europeus, italianos, você vê que tem uma estrutura larga. Você vai pesar, tem, mas não tem tanta gordura. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que é meio bitolado com balança, né? Se pesa todo dia tá lá subindo na balança. Às vezes dá diferença de um dia para o outro. A gente tem que levar em consideração o peso mesmo, ou o legal é fazer com um médico uma bioimpedância para saber se você tem mais músculo, mais gordura e esquecer a balança um pouco. Então, isso é uma neurose que se cria, né? Inclusive diabetes, que também fica se picando às vezes toda hora e nem usa insulina. Não precisa criar essa neurose. O peso ideal é acordou, faz xixi, tira a roupa e a balancinha no banheiro. Tá? Porque depois que você comeu, beber um pouco de líquido, já vai aumentar na balança. Ai, doutora, eu como já aumento meio quilo. Lógico, você acabou de comer. Depois você vai no banheiro, já vai diminuir, certo? E essa questão da bioimpedância é muito importante, Kátia, porque não é ver o peso. Você tem que ver porcentagem de gordura, de musculatura, ver a taxa de metabolismo, ver quanto que você tem de cálcio, ver todos esses eletrólitos para você, inclusive, não pensar só no peso, é a estrutura do teu corpo. E aí entra também saber como é esse metabolismo, né? Isso é muito importante. Por quê? Deixa eu só arrumar pra você, porque o microfone tá batendo no colar e tá fazendo tec, 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 tec. Será que assim vai funcionar? Vai, Juju? Senão eu tiro o colar. Você acha que vai? Bom, se não funcionar, você avisa, tá, gato? Aí a gente tira. Aí eu fico quietinha. Então, quer dizer, tem que ver se esse metabolismo é lento, se ele é acelerado, porque que tá lento também, né? E isso é genético, Kátia. Então tem famílias de magros, as pessoas comem bastante, nem fazem tanta atividade física e conseguem manter um peso, que nem você. Eu como bem mais que o Rodrigo, mas muito mais do que o dobro que ele come. E quando eu diminuo a comida, eu emagreço muito mais rápido que ele. Tanto é que tem pessoas que vão no consultório para ganhar massa muscular, para engordar. Porque só o fato de dormir, tem uma pesquisa, Kátia, feita com polissonografia, os pacientes dormindo. Quanto que cada paciente perde no sono? Tem paciente que perde 700 calorias dormindo. Mas porque tem um sono agitado, se debate na cama? Não, porque o corpo dele tem um metabolismo, as células estão agindo bastante. Então, por exemplo, tem paciente que quer ganhar massa muscular, ficar um atleta. Eles fazem musculação, tomam suplemento, tomam uns hormônios, aí chega e perde. Quando você começa a dar proteína de cadeia ramificada à noite, que é para segurar à noite, eles começam a ganhar mais.
Então é o que metabolismo. interessante. E você falou que é hereditário isso. Então, família que tem metabolismo lento, pode ser que quem está assistindo a gente está fazendo tudo certinho e não está emagrecendo, porque o metabolismo também é lento, né? E tem pessoas que assim, tentam, fazem dieta, fazem exercício, não sai daquilo. Primeira coisa a se pensar, estou com alguma doença que engorde? Então, pensar em tireoide, cortisol, hormônio do estresse e vários hormônios que a gente dá no consultório. Se tiver algum problema hormonal, uma doença, você trata isso, a pessoa já vai começar a emagrecer. Mas quando você faz todos os exames e não tem nada errado, aí a questão genética. Aí você fala o quê? Vou nascer de novo em outro corpo? Não, não dá, né, gente? Você viu que tinha um médico que estava transplantando a cabeça em outro corpo? Mas será que esse negócio vai funcionar? Não sei, é porque a cola pro nervo, isso que eu não entendi. Então, para você de casa que não está entendendo nada, tem um cientista dizendo que conseguiu já alguns resultados positivos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o corpo paralisado, que teve alguma doença, que o corpo não funciona mais direito, mas a mente está perfeita. Ele corta a cabeça, então corta a minha cabeça, põe no corpo da Maitê, pega a cabeça dela e põe no meu corpo, entendeu? Transplante de cabeça. E diz que isso, se funcionar, né? Se der certo, como ele está dizendo, vai salvar a vida de muita gente, né? Parece que está em pesquisa e já conseguiram, vai ser feito em ser humano, né? Já fizeram em animais e deu certo. Agora vai ser o primeiro ser humano que vão testar. Olha. Bem, ou a gente corta a cabeça e põe no outro corpo do magro. Acho que a gente tem a matéria aqui, ó. Quer ver? Vamos ver. Mas aí, ó, cientista prevê transplante de cabeça em 2 anos. Olha a história. É uma pesquisa científica que para transplante de cabeça, claro que enfrenta algumas dificuldades técnicas e principalmente étnicas, né? Éticas, não étnicas. O primeiro transplante de cabeça da história poderia ocorrer em 2 anos, segundo uma reportagem publicada nesta semana. É uma revista científica. Deixa eu ver aqui o que mais ele diz. A cirurgia poderia prolongar a vida de pessoas que sofrem de degeneração dos músculos e nervos ou que tenham câncer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, você faz esse transplante de cabeça, mas você continua na parte superior, na cabeça, com as suas células. Na hora que as suas células entram em contato com o restante do corpo, daquele corpo que não era seu, não vai sofrer uma influência também? Genética? Isso ele não deu a resposta, a gente não sabe. Não falou nada, né? Agora que a gente tem os receptores cerebrais que produzem a maioria dos hormônios, isso é verdade, porque é no hipotálamo, na hipófise que a gente consegue produzir a maioria dos hormônios. Bom, isso não tem a ver com o nosso papo de hoje, entramos nisso só por entrar. Mas enfim, depois uma curiosidadezinha, a gente pode até abordar outro dia esse assunto. Mas, quer dizer, o metabolismo é influenciado por hormônios, né? Sim, e pela genética. Pela genética agora, também. Se você nasceu numa família que tem tendência à obesidade, também não é para... então eu sou assim e vou ficar assim para sempre? Não. Existem remédios para acelerar o metabolismo, existem técnicas de dietas para acelerar o metabolismo, a atividade física acelera o metabolismo, o horário, o tipo de alimento. Então a gente tem que driblar isso. Então não é porque você tem uma genética desfavorável que você vai sentar na cadeira e absorver isso. Né? Então você que tem um metabolismo baixo, dá para modificar. Mas existem até algumas formas naturais de acelerar esse metabolismo, né? Você fala da pimenta, por exemplo. O gengibre, que é muito usado em suco detox, também aumenta, né? Essas pimentas, tudo que é frutinha vermelha e azeda, elas são mais antioxidantes. Então o Goldberry, que também estava na moda, o Blueberry, muito vendido nos Estados Unidos. Tem várias coisas que a gente pode usar na alimentação que podem aumentar o metabolismo. O duro quando são alimentos que são naturais, a quantidade que você tem que tomar ou comer, Kátia, é muito grande. É grande, né? Então, por exemplo, chá verde. Vamos fazer chá verde em casa. Você tem que tomar mais de 4 litros por dia para começar a fazer o efeito de uma cápsula que a gente pode manipular ou pode comprar numa farmácia e a gente toma. Porque é impossível, por exemplo, Goldberry. Eu tenho que comer tudo isso, meio quilo de Goldberry por semana, pelo amor de Deus. Não dá, né? Mas a cápsula, o corpo absorve também com a mesma intensidade, né? Porque na cápsula você põe o extrato da substância que faz o efeito de acelerar o metabolismo. Então você consegue misturar numa cápsula vários aceleradores naturais. Então não é remédio de inibir o apetite, que faça mal, que vicie, que cria dependência. E muitos pacientes perguntam, esse é o medo de muitas pessoas. Eu vou tomar um negócio para acelerar meu metabolismo. Depois que eu tirar, vai piorar? Não. Volta normal. Volta como é sua estrutura genética. Então, o remédio serve para potencializar a queima, por exemplo, numa academia. Então, você perderia 300, 400 calorias com uma esteira. Com remédio, você perde, às vezes, 3, 4 vezes mais. Chega tudo isso? Tem remédios que conseguem fazer isso.
Mesmo esses naturais? Mesmo os naturais. É? Você consegue também associar, já que a gente precisa de mais massa magra e não massa gorda, que também, junto com esses alimentos encapsulados que aceleram o metabolismo, que eles transformem esse exercício em uma massa magra muito mais rapidamente, né? Então é isso mesmo, Kátia. As pessoas que emagrecem só com inibidor de apetite, tirou o remédio, é mais fácil de voltar a engordar. Sim, porque você não ganhou massa magra, músculo. Você tem que trocar a gordura pela massa magra. Isso vai estabilizar o peso, vai melhorar o metabolismo e você, quem sabe, consiga ficar sem remédios e estabilizar o peso e manter isso. Mas a maioria das pessoas não acreditam nisso. Ou, sabe por quê também? Não adianta tomar o remédio de acelerar o metabolismo, Kátia, e ficar sentada no sofá. Ah, não, tem que fazer atividade física, né? Você tem que ajudar. Sim, claro, não é milagre. Se você não faz exercício, gasta no teu dia 300, 400 calorias, porque tá em casa, faz a comida, sobe uma escada, mas não pega um tênis e você tem que aumentar a frequência cardíaca. Não adianta você fazer exercício que você só mexe os membros, que você não acelere o coração. Quer dizer, ou então eu vou caminhar olhando vitrine, que aí eu vou bem assim, tranquilinha, não adianta nada, né? Não, porque se você gastou 200 calorias, você vai gastar 600, também não muda tanto. Agora, numa esteira, corrida de 40 minutos, 700 calorias... Aí é outra história, né? Aí você pode até comer alguma coisa errada. Né? Que não vai engordar e vai continuar emagrecendo. Hoje estamos falando sobre metabolismo lento, como acelerar esse metabolismo. Vamos ver o que é verdade e o que não é. Ó, primeiro deles, as gorduras pioram o metabolismo. Você acha? Eu acho que depende da gordura. Boa gordura não, né? Respondeu já tudo. O azeite aqui, né? Tem as gorduras boas e as gorduras ruins, né? Então, tem gente que acha que a gordura é a pior coisa do mundo. Não, a gente necessita dela para fazer a parte das células, tudo. Então, a gordura boa, sim, a gordura ruim, não. Então, a gordura pior, não. É mito. Nem Mas todas. A gordura, mesmo que positiva, ela pode, quando consumida em excesso, te engordar. Por exemplo, um azeite. Ele tem uma boa gordura, mas cada colher de sopa tem uma quantidade grande de calorias, né? Então, a boa gordura ajuda em algumas coisas do metabolismo, mas ela é calórica. Então, tem que tomar na dose certa para você poder ter o benefício. Por exemplo, castanha de caju, né? Não fala nutricionista? Ah, come 2 castanhas de caju. É. São 2 castanhas de caju. Não é pegar o potinho e comer. Aí você fala, mas eu vou comprar um mix de castanhas, eu como 2 de cada, dá uma xícara. É, ótimo. Super calórica, né? Muito calórico. Gente, um potinho assim de amendoim é um bife à parmegiana de caloria. O quê? É. Uma mãozadinha de amendoim? É um bife à parmegiana? É. Lembre-se, azeitona, gente, que também tem essa gordura boa. 3 a 4 azeitonas é igual um pedaço de pizza de mussarela. Ainda bem que eu não gosto de azeitona, eu tiro a azeitona da pizza. Pra que comer azeitona? Eu não achei que a azeitona fosse tão vilã. 3, 4 azeitonas é a quantidade de calorias de uma pizza, um pedaço de pizza de mussarela? Então tira a azeitona. Você vê, aí você de casa fala, eu só como 2 pedaços de pizza cheio de azeitona, porque a gente que não gosta de azeitona joga pro prato de quem gosta, né? Aí a gente que come 3, 4 emagrece mais do que o outro que come só 2. Não, e vem assim, tô comendo, doutora, de 3 em 3 horas, porque é a orientação para acelerar o metabolismo. É essa. Um potinho de amendoim de 3 em 3 horas. Ou então azeitona, que a gente acha que não tem problema nenhum, né? Que é vegetal, né? Então, cuidado com a gordura. A gordura é boa, mas tem a gordura boa, mas é calórica. Então, tem que ser numa dose bem equilibrada, né? Equilibrada. Vamos ver mais um? As proteínas não auxiliam na formação de músculos. Não, auxiliam. Auxiliam, né? Proteína produz aminoácido, que é a unidade básica do músculo. Quanto mais vocês tiverem proteína, mais musculatura, mais você não tem algumas enzimas, alguns hormônios que são catabolizantes. Então a gente tem, Kátia, quando tem muita gordura no corpo, alguns hormônios, substâncias, que é o cortisol, a insulina, glucagon, que são anabolizantes. Eles fazem o teu corpo pensar o quê? Eu não tenho tanta comida, vou armazenar mais, vou fazer mais supermercado. Então, quanto mais gordura, mais a tua célula de gordura informa teu cérebro para fazer isso. Para guardar mais gordura. Quanto mais você tira a gordura e põe a musculatura, você produz os outros tipos de hormônios, que fazem o quê? Vamos gastar. A gente está precisando gastar energia. Então, a gente tem que pensar não só em peso, tirar o máximo de gordura e aumentar a massa muscular. Como é que eu aumento a massa muscular? Comendo mais proteína. Mas aí a gente tem aquelas dietas de restrição a carboidrato. Isso de fato funciona? E depois que a pessoa ficar um tempo sem comer o carboidrato, volta gradativamente? Então, quando a gente tira totalmente o carboidrato doce, a gente só come proteína pura. A gente produz corpos cetônicos. O que é isso?
São umas célulazinhas que fazem o corpo começar a acelerar o metabolismo. Ah, tá. Ele vai queimando tudo que ele encontra pela frente. Coisas boas e coisas ruins. Por isso que esse tipo de dieta é o mais eficaz para você perder um peso rápido. Só que você não pode fazer isso o resto da vida. Por quê? Se você só comer proteína e produzir corpos cetônicos, você pode lesar o rim. Porque sobrecarrega, sobrecarrega. Então, por isso, por exemplo, a dieta de Dukan, que faz isso. A gente come muita proteína 5 a 7 dias, você não passa disso. Aí você começa a introduzir a verdura, outras coisas, para quê? Diminuir o corpo cetônico. Tanto é que todo mundo sabe, a primeira fase é que emagrece mais, depois dá uma estabilizada. Vai diminuindo, né? E isso é uma dica legal para todo mundo fazer em casa. É muito melhor, Kátia, você comer um bolo de chocolate inteiro no sábado, do que você comer todo dia um pedaço de bolo de chocolate. Pô, mas não faz sentido isso. Se eu como um pedaço de bolo todo dia e põe nas minhas calorias, eu estou dentro do meu limite, não é melhor do que eu me empanturrar com um bolo inteiro no sábado? Não. Por quê? Aí você está pensando só em caloria, não está pensando em metabolismo. Por isso que a atleta faz o dia do lixo. Tem que fazer um dia da dieta coisas erradas. E eu falo para paciente, não é dia da caçamba que enfia tudo de uma vez aí dura a semana inteira, né? É o dia do lixo. Dia do lixo, você come tudo que não poderia comer? Por quê? Se você fizer sempre tudo certinho, Kátia, você vai diminuindo o peso, mas o metabolismo vai diminuindo, porque o teu corpo, ele quer o quê? Você perde peso e ele fala, eu quero armazenar mais, ele está tirando meu supermercado. Vai chegar uma hora que você fizer tudo certinho, você não come nada e não emagrece mais. É, isso é verdade. Se você der um pico de coisa errada, você realmente altera de novo o teu metabolismo. Aí você consegue de novo fazer a dieta na semana e você emagrece mais rápido. Então a indicação é no sábado ou no domingo fazer o dia do lixo. Dia do lixo. Um dia, Kátia, você já está aumentando. Sábado ou domingo. Não, porque eu já te conheço. De outros carnavais, né? Ou sábado ou domingo. Isso. Mas aí também tem uma outra coisa. Depois que a gente fica muitos dias sem comer determinado grupo alimentar ou determinado alimento, quando você vai comer, você não consegue comer 1 tonelada. Não consegue, isso acontece porque mesmo. Porque te enjoa. Mas assim, você quer comer coisa errada? Come no sábado, a pizza, um pedaço de doce, o teu vinhozinho. É muito melhor do que você ficar comendo cada coisa errada durante a semana. Durante a semana, gente, é verdura, é salada e é proteína. Para quem tem o metabolismo lento. É lógico que carboidrato dá energia e também é importante. Mas para comer carboidrato tem que ser ou durante o dia que você está fazendo atividade física, andando, falando, ou antes do exercício. À noite não? Nunca, porque carboidrato à noite não vai ser usado. Aí ele vai ser armazenado na pança, na barriga. Mas e se eu, espertamente, fizer um pouco de esteira à noite, depois comer macarrão? Aí você consegue diminuir. Então o certo é comer o carboidrato à noite antes da academia. Agora muita gente faz coisa errada. Vai na academia, o carboidrato antes do exercício. Mas aí você come um prato de macarrão, você não consegue correr na esteira depois? Consegue, por isso que não é para comer um prato, né, Kátia? Um pouquinho de carboidrato. O olho, né? Olho gordo, né? Pensa comigo. Você fez atividade física. As células vão... Ai, tô com fome agora. Gastou tudo. Vão naquele carboidrato. Se você der para teu corpo comendo coisas que virem glicose, a célula vai pegar aquilo fácil. Se você não der nada de alimento para tua célula depois do exercício, aonde ela vai pegar energia? Na pança, na barriga, na gordura. Então, carboidrato sempre antes do exercício. Então, vamos esquecer o macarrão à noite, come no almoço. Mas que coisa, Kátia. É melhor. Não, mas não é melhor. Você disse que é, você disse que à noite é melhor não, então é melhor a gente esquecer. Porque senão, se a gente ficar com aquilo na cabeça, eu digo por mim, quando eu chego em casa, na hora do almoço, a gente come mais leve, porque você sabe que você vai sair para trabalhar e tudo mais. À noite você está relaxado, aí você fala, ai, eu pelo menos sou desse jeito, vou fazer uma massa. Aí você abre a geladeira e fala assim, vou colocar isso. Então você tem mais tempo para criar, é onde a gente extrapola nas calorias. Não, e a hora que você tem o convívio com a família, que você quer fazer uma coisa diferente, não é? E aí tem que tomar cuidado. Eu já estava fazendo um balanço de tudo que eu comi essa semana. Eu falei, ô lasqueira. Bom, vamos para a próxima, então é verdade. Pular o café da manhã retarda o metabolismo. Verdade. É verdade? Gente. Por quê? Quando a gente não come de 3 em 3 horas, aumenta um desses hormônios engordantes, que é o cortisol. Então você dormiu, já ficou o tempo todo 8 horas sem comer. Você já vai acordar e sem comer de novo nada. E não precisa igual vai Estados Unidos que come muito no café da manhã. É um iogurte. Quem não gosta, porque tem gente que acorda e não tem meio fome. Enjoado, Uma fruta, sabe? Qualquer coisa que você coma, que você já vai interromper esse ciclo hormonal. Então não é questão de comer um monte, é enganar o organismo.
É servir algum tipo de alimento para ele. Sim. Agora, vi, né? Eu li esses dias na internet uma pesquisa que dizia que no dia que a gente dorme menos, no outro dia a gente come mais. E eu percebi que é verdade. Quando a gente dorme uma quantidade menor de horas que a gente está acostumado, no outro dia não está de comer pé da mesa. Parece que a fome vem com uma coisa absurda. O corpo entende errado, né? A privação de sono. Por causa do GH, que é um hormônio produzido à noite, o IGF-1, ele altera também esse cortisol que dá mais fome de manhã. Isso é comprovado mesmo. E outra coisa, quem dorme pouco, a gente sabe que você envelhece 3 vezes mais quem tem privação de sono. Ah, é? Tem um estudo feito, pessoas que dão plantão à noite, trabalham à noite, você vai estudar a célula, a apoptose celular é um mecanismo de você ver quanto que a célula está envelhecendo. Você vê um retardo no envelhecimento dessas pessoas. Alguns países, eles preconizam, e tem empresas que já tem um cantinho do sono depois do almoço, que o funcionário almoce, depois durma pelo menos uns 15 minutinhos, que esse funcionário rende muito mais. É justamente por isso, quer dizer, o corpo entra com hormônios de uma forma diferente? E tem uma coisa que é engraçado, todo mundo que come não dá um soninho, Kátia? Dá um soninho, dá. Principalmente vai comer uma feijoada, não parece que dá uma moleza, uma preguiça? Isso chama alcalose metabólica. O que é essa palavra estranha? Você comeu, o corpo vai entender o quê? Nossa, a gente tem que digerir esses alimentos. Ele desvia energia do cérebro, do músculo, das pernas, de tudo, do batimento cardíaco para ter energia para triturar. Para digestão. E dá aquela moleza. Então, todo mundo que come uma grande quantidade dá um soninho mesmo. Principalmente coisas com muita caloria. Açúcar também faz isso, né? Quer dizer, você tem um pico que você fica super animado e dali a pouco te dá uma canseira, uma moleza gigante, né? E açúcar, gente, só faz mal para a saúde. Por quê? Açúcar faz o teu pâncreas produzir insulina. É um hormônio que engorda, que pode dar diabetes no futuro, que está envolvido com câncer. Então, aumentar a insulina do corpo só faz mal. Então, o açúcar realmente tem que ser limitado. É uma coisa que, eu não posso comer à vontade? Não. Mesmo que você não seja diabético, tem que evitar o consumo de açúcar. O ideal é substituir por sucralose. Sim, sucralose. Ou frutas, que tem a frutose, que é um tipo de glicose mais saudável, né? Mas não ficar... Já tem um suco cheio de fruta, que já está cheio da frutose e glicose. Ainda enfia mais açúcar lá dentro. Mas isso é uma questão de costume também, né? Açúcar e sal. Tem gente que não consegue sentar na mesa sem o açucareiro e sem o saleiro. Não, e sal é demais. E gente, parece que tá nevando no prato. Eu falo, gente, que tanto de sal é esse? E a gente não engorda gado com sal? E sal incha a pessoa, retém líquido. Então, sim. Quer dizer, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa também não está emagrecendo por excesso de sal, é retenção de líquidos, né? E condimentos, às vezes vários condimentos têm bastante sal. Condimento não é sal, não, condimento tem algum teor. Shoyu tem muito. Monte, né? Então, por exemplo, comida japonesa com shoyu, tem que tomar cuidado quem é hipertenso, aumenta a pressão dessas pessoas. E aí pega, mas eu só como sushi e sashimi, dá aquela mergulhada que parece que o peixe absorve meio potinho de shoyu e a pessoa acha que está sendo saudável, né? Você sabia que no Japão, Kátia, não pode ir? Você tem que colocar um pinguinho lá. É só uma pontinha, né? Eles acham um absurdo quando vem aqui no Brasil japonês e vê aquilo. Fala, o que é isso? Então. É estranho mesmo. Você vê, deu pra você entender porque que às vezes parece que tá fazendo tudo certinho, mas tá fazendo algumas coisas erradas, que estão colocando tudo a perder no seu metabolismo. Então faz o seguinte, vou te passar os contatos da doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. Entra lá, tem umas matérias também muito legais para você aprender bastante sobre saúde. E nunca deixe de consultar o seu médico. Verifique com o médico se você tem alguma doença ou não, qual o tratamento, peça orientação e siga direitinho. Às vezes demora, mas a gente atinge o objetivo da forma correta, né, doutora Maitê? Sim. O site, é www.doutoramaiteendocrino.com.br. Maitê com THE, tá? doutoramaiteendocrino.com.br. Doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, volta mais vezes. Quer sugerir algum tema pra gente? mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Até.